Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro, nosso encontro Caminho para a Iniciação. Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, agora, é muito importante que a pessoa escolha uma escola que siga rigidamente os padrões da ciência iniciada das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que ela quiser, mas nós, no nosso caso, nós indicamos que a pessoa faça o seu curso na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Então, como é que se faz, então, a inscrição para entrar nesse curso? Existe um curso inicial chamado Grau Peregrino. Depois existem mais 4 graus, fazendo 5 graus, né? Feito esses 5 graus, a pessoa pode, então, acessar o que se chama série interna. Então, a pessoa pode, claro, participar de todas as efemérides, né, de ritualísticas, palestras, aulas, encontros e conversas da Sociedade Brasileira de Eubiose, aí da série interna. Agora, a pessoa pode perguntar, como é que eu faço para fazer o curso peregrino, né? Então, o grau peregrino. Então, é simplesmente, entra no Google e põe lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, e vai aparecer o site da Eubiose. Ou então, a pessoa pode digitar no Google, né, o endereço, né, www.eubiose.org.br. Eu vou repetir, www.eubiose.org.br. Fazendo isso, ela entra no site da Sociedade Brasileira de Eubiose e vai ver todas as cidades que têm os departamentos, né? Quais as cidades que têm departamento, e pode fazer a sua inscrição para começar o curso peregrino, né? É importante que a pessoa encontre um departamento que esteja na sua cidade ou próximo da sua cidade, né? Isso é uma opção muito interessante, né? Agora, nós podemos dizer que o nosso encontro, Caminho para a Iniciação, segue o caminho base do conhecimento iniciado pelas idades. A base é Doutrina Secreta de Helena Blavatsky e da Sociedade Brasileira de Eubiose, do professor Henrique José de Souza, com todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos de todas as civilizações. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Agora, é muito importante também, para aqueles que já são da eubiose, é muito importante o participante, porque tem a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade importantíssima do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que nós vivemos, em que a humanidade está vivenciando, né, neste início do século XXI e início da Era de Aquário. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Eu quero dizer também, aqui tem o meu livro, né, Aurora dos Deuses do Braço de Ouro, que eu lancei, né, e para aquisição está na vinheta do programa, tem todas as indicações para a aquisição do livro. Muito bem. Vamos começar, então, continuando nossos estudos a respeito do universo, da formação de tudo, da passagem do imanifestado para o manifestado. Nós temos observado todas as teorias expostas por Helena Petrovna Blavatsky, já no século XIX, né? Há mais de 100 anos, mas continua perfeitamente atual. E não só atual, mas também ligado ao futuro, porque a ciência ainda não conseguiu o caminho para o entendimento desses conhecimentos profundos que constam da doutrina secreta de Helena Blavatsky. Então, nós estamos analisando justamente a questão do imanifestado, do manifestado, como surgem os universos, né?
a relação de nós com o universo, né? Esse universo, todos os universos manifestados, né? Inclusive apontando sempre que nós somos projeções das mônadas. As mônadas são faíscas, centelhas do Sol central. Né? Então, essas projeções das mônadas vêm descendo, descendo até o nível mais denso, depois começa uma evolução para a volta à casa do Pai, coletando experiências de todos os níveis de evolução. Isso aí é um grande mistério. É um grande mistério que existe, a nossa Helena Blavatsky fala, é o grande mistério do nosso sistema solar. Né? Agora, qual é o nosso sistema evolutivo? É o nosso sistema solar, o Sol com os planetas que giram ao redor dele, excetuando-se Netuno, Urano e Plutão, que não fazem parte do processo iniciático do nosso sistema solar. Então, vamos então nos encaminhando, dando sequência a esses conhecimentos, dizendo o seguinte, né? Por oposição ao universo manifestado da matéria, o termo mula prakti, de mula, raiz, e prakti, natureza, ou matéria primordial não manifestada, a que os alquimistas ocidentais deram o nome de terra de Adão, é aplicado pelos vedantinos e para Brahman. Então, aí está mula prakriti, que é a raiz da matéria. Né? Nós podemos dizer que o Sol central, veja, olha que interessante, o próprio Sol central, que é projeção do eterno, né? O Sol central, ele é o manifestado, é o incondicionado, é o manifestado incondicionado. Mas ele mesmo, o Sol central, não consegue perceber a realidade que está justamente no aquilo, né? No imanifestado, ele não consegue. Então, entre o Sol central e o imanifestado, existe uma barreira, um véu, chamado Mula Prakriti. Ele não consegue atravessar e enxergar o eterno. Né? Então, veja, mesmo o Sol central não consegue enxergar o eterno na sua plenitude. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Né? A matéria é dual na metafísica religiosa e cétupla nos ensinamentos esotéricos. A matéria é dual, segue a polaridade, mas segue o caminho setenário nos ensinamentos esotéricos, como todas as coisas do universo, o nosso universo manifestado, né, segue o sistema setenário de evolução. É isso? Como Mula Prakriti é não diferenciada e eterna, como Vyakta vem a ser diferenciada e condicionada segundo o Upanishad. Né? O autor das 4 conferências sobre o Bhagavad Gita, referindo-se a Mula Prakriti, falou o seguinte: do ponto de vista objetivo do Logos, para Brahma aparece no Logos como Mula Prakriti. Olha lá. Para Brahma aparece no Logos como Mula Prakriti. Naturalmente que este Mula Prakriti para ele é material, como todo objeto material o é para nós. Para Brahma é uma realidade incondicionada e absoluta, e Mula Prakriti uma espécie de véu lançado sobre ele. Aí está, então, o Parabrahma, que é o Sol central, né? O ponto mais alto do nosso sistema solar, né? Realmente ele faz parte da realidade incondicionada, né? O manifestado incondicionado. E entre ele e o eterno existe uma barreira, um véu, né? Justamente um véu que o separa do eterno, que é justamente Mula Prakriti, ou raiz da matéria. Né? Então, vamos continuando, dizendo o seguinte: as religiões mais antigas do mundo, esotericamente, porque todas têm uma só raiz, ou fundamento esotérico, são a hindustânica, a mais deísta e a egípcia. Essas são as mais importantes, as mais antigas. As mais antigas, então, são a hindustânica, a mais deísta e a egípcia. Segue-se a dos caldeus, produto das anteriores, hoje inteiramente perdida para o mundo, exceto no sabeísmo desfigurado pela interpretação atual dos arqueólogos. Depois, passando por certo número de religiões de que nós estamos falando, vem a judaica, que esotericamente acompanha a linha do magismo babilônico, como se vê na Cabala, e esotericamente
é como no Gênesis e no Pentateuco, uma coletânea de lendas alegóricas. Muita alegoria, nesse caso. Né? Lidos à luz do Zohar, que é um grande instrumento de conhecimento da antiguidade, né? Os 4 primeiros capítulos do Gênesis são os fragmentos de uma página altamente filosófica de cosmogonia. Então, o próprio Gênesis, ele é oriundo de todo esse conhecimento antigo, né? Aliás, Moisés, ele fez esse trabalho extraordinário de trazer esse conhecimento, né? Escrevendo, né? Escrevendo, porque antes de Moisés não havia nada escrito. Ele pôs no papiro, né? Isso é muito importante. E até hoje está aí, né? Para ser estudado, né? Vistos em sua aparência simbólica, não passam de um conto para crianças, um espinho incômodo cravado no flanco da ciência e da lógica, efeito, evidentemente, de karma. Deixá-los servir de prólogo ao cristianismo foi como que uma cruel vindita dos rabinos, que sabiam melhor o que significava o seu Pentateuco. Então, aí está, aqui na Doutrina Secreta, a Blavatsky faz essa observação, né, do próprio escrito de Moisés, né, como ainda assim, algo muito não adequado à estrutura suprema do conhecimento antigo, né? Isso ela faz dá essa proposta de entendimento. Foi um protesto mudo contra a expoliação de que eram alvo. E, em verdade, os judeus levam hoje vantagem sobre seus perseguidores tradicionais. As crenças esotéricas de que se trata serão explicadas à luz da doutrina universal. Isso. Então, ela diz que essas crenças esotéricas são explicadas à luz da doutrina universal, justamente na doutrina secreta, né? No doutrina secreta e principalmente nessa parte que nós estamos vivendo, que é justamente a cosmogênese. O catecismo oculto contém as seguintes respostas. Vou repetir. O catecismo oculto contém as seguintes perguntas e respostas. O que é aquilo que sempre é? O espaço, o eterno Anupadaka, que não tem paz. O que é o aquilo que sempre é? Né? Aliás, no Oriente, né, lá na Antiguidade, quando os discípulos perguntavam para o mestre o que é aquilo, os mestres diziam aquilo é aquilo, né? Porque não tem definição, é aquilo. Né? É a resposta que eles davam. Né? O que é aquilo que sempre foi? O germe na raiz, afirma HPB. Né? Que é aquilo que sem cessar vai e vem, é o grande alento. Quando nós falamos de aquilo, nós falamos do eterno, né? Do imanifestado. Aquilo realmente é o eterno, o imanifestado. Então, há 3 eternos? Não, os 3 são um. O que sempre é um. O que sempre foi, é um. E o que sempre está sendo e vindo a ser é também um. É esse, e esse é o espaço. Então, veja ao conceito da unidade universal, né? Da unidade. E a gente pode ver que, no próprio processo de manifestação, a divindade não se divide, ela se mantém íntegra em cada partícula do universo, em cada um. Tanto que nós, dentro de nós, Jesus falou isso, vós sois Deus, dentro de nós existe o aquilo, o eterno, inteira, uma só unidade, sem se dividir. Só que nós não percebemos. Nós temos que trabalhar para entender esse Deus que existe dentro de nós. Né? Então, veja bem, aí tem um texto, né? Aí explica Olanu, discípulo. Né? O uno é um círculo não interrompido e sem circunferência, porque não está em parte alguma e está em toda parte. Aliás, isso é um conceito egípcio, né? Do círculo. Né? Ele não está em toda parte e não está em parte alguma. O uno é o plano sem limites do círculo, que manifesta um diâmetro somente durante os períodos manvantáricos. O uno é o ponto indivisível, que não está situado em parte alguma e percebido em toda parte durante aqueles períodos. Veja só como é interessante e muito complexo para esse entendimento, né? Da unidade, muito difícil. É a vertical e a horizontal. O pai e a mãe, a cúspide e a base do pai,
as duas extremidades da mãe, que, em realidade, não chegam a parte alguma, porque o uno é o anel, como também os anéis que chegam estão dentro desse anel. É a luz nas trevas e as trevas na luz. O alento que é eterno. Atua de fora para dentro quando está em toda parte, e de dentro para fora quando não está em parte alguma. Ou seja, Maia, um dos centros. Então, isso aí expande-se, inspiração, inspiração. Quando se expande, a mãe se difunde, se dispersa. Quando se contrai, a mãe se encolhe. Olha só, toda a referência que a KPP dá. E se concentra. Assim se produzem os períodos de evolução e de dissolução, Manvantara e Pralaya, que é justamente representado pelos dias e noites de Brahma. Não é isso? O germe indivisível, ígneo, repetindo, o germe é indivisível e ígneo. A raiz, o plano do círculo é fria, mas durante a evolução, e no Manvantara, seu revestimento é frio e radiante. O alento quente é o pai que devora a progênie dos elementos de múltiplas faces, heterogêneos, e deixa os que têm uma só face homogêneos. O alento frio é a mãe, que nos concebe, que os forma, que os faz nascer, e que se os recolhe novamente em seu seio para tornar a formá-los outra vez na aurora do dia de Brahma ou Manvantara. Isso aí ele fala na aurora, né? Como eu falo no meu livro, A Aurora dos Deuses. Então, de todo esse processo de manifestação, inclusive da mônada, né, há um retorno à casa do pai. Então, há uma vivenciação muito grande através do sentido de experimentação dos diversos planos de manifestação do universo e há depois uma volta para a casa do pai. Né? Então, seguindo, nós podemos dizer que a filosofia esotérica, considerando como Maia ou a ilusão da ignorância, todas as coisas finitas, deve necessariamente olhar do mesmo modo todos os corpos e planetas intracósmicos, porque representam algo organizado e, portanto, finito. Então, veja bem, a filosofia esotérica considera que tudo aquilo que é manifestado é Maia, ilusão. Tudo. Mesmo o Sol central. Mesmo o Sol central, que é o manifestado incondicionado, mas ele faz parte de Maia. Todo o processo de manifestação é maiávico. Né? Então, isso é muito importante. Assim, a expressão atua de fora para dentro se refere na primeira parte à aurora do Manvantara, ou grande revolução após uma das completas dissoluções periódicas de todas as formas compostas da natureza, em sua última essência, o elemento, do planeta à molécula. E na segunda parte, ao Manvantara parcial ou local, que pode ser solar e somente planetário. Então, aí está uma referência que a HPB faz justamente ao processo de Manvantara, como processo de manifestação da divindade. Né? Divindade. Agora, aí é claro que o Manvantara é a manifestação de Brahma. Não é isso? Nós temos aí o Parabrahma, que é o Sol central, depois nós temos uma outra consciência que é Brahma, é isso? Que ele não tem nenhuma ligação com a polaridade, mesmo arquetipal. Depois nós temos o Brahma, esse é o Pai Celestial. É justamente o Brahma que entra na questão da manifestação manvantárica. Então, aí por isso que na antiguidade se dizia os dias e as noites de Brahma. Os dias de Brahma formados por sete estados de evolução, né? Depois de um certo tempo, percorrido esses 7 estágios, há uma volta para para trás do ponto Laia, né? Formando um universo que se torna, então, de forma não manifestada. Né? Isso é muito importante. Né? Por centro, aqui se entende um centro de energia ou foco cósmico, quando a chamada criação ou formação de um planeta é realizada por essa força que os ocultistas designam como vida e a ciência como energia. Então, se dá o processo de dentro para fora.
tendo em vista que todos os átomos contêm em si mesmo a energia criadora do alento divino. Olha só, repetindo, todos os átomos contêm em si mesmo a energia criadora do alento divino. Então, a menor partícula que existe no universo que nós possamos imaginar, Deus está lá dentro, ou seja, o aquilo, o eterno. Então, o eterno está em tudo, né? Tudo. E de forma não dividida, forma unitária, né? Assim é que, enquanto depois de um pralaya absoluto, quando o material preexistente consiste em um só elemento e o alento está em toda parte, o eterno está em toda parte, este último, né, o alento, atua de fora para dentro, depois de um pralaya menor, havendo tudo permanecido em statu quo, né, em estado de resfriamento, por assim dizer, como a Lua. Ao primeiro estremecimento do Manvantara, o planeta ou os planetas começam o seu retorno à vida de dentro para fora. Então, quer dizer, de maneira assim, simbólica, nós, é dito de dentro, de fora para dentro, de dentro para fora. É claro que, esotericamente, de dentro para fora, de fora para dentro, é uma maneira que existe para nós entendermos de maneira maiávica o que acontece. Né? Mas, na verdade, no universo não existe dentro ou fora, tudo faz parte da mesma unidade. Mas a diferenciação que existe justamente nesses processos todos é justamente a questão da consciência, a questão da consciência. Né? Então, isso é muito importante, essa observação. Né? Para a melhor compreensão de todos, né, devemos esclarecer que a ciência oculta reconhece a existência de 7 elementos cósmicos, 4 dos quais são inteiramente físicos, e o 5º semimaterial, o éter. Este último chegará a ser visível no ar até o final da nossa 4ª ronda, e terá supremacia sobre os outros na 5ª ronda. Aí ele fala, o HPB faz uma relação entre a ciência e o conhecimento esotérico. Né? Então, na verdade, nós temos aqui 3 dimensões. Né? Atualmente, com Einstein, já foi aventada essa ideia da 4ª dimensão. Veja bem, da 4ª dimensão, né? Com Einstein. Isso é um contínuo espaço-tempo. Né? E isso, a ciência vai verificando com o tempo a existência de outras dimensões. Inevitavelmente, a ciência chegará à conclusão da existência da 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão, como é dito pelo HPB, porque o nosso processo evolutivo é setenário. Né? Os 2 restantes ainda, desses níveis que nós estamos falando, ainda estão absolutamente fora do alcance da percepção humana. 5º e 6º. 5º e 6º. Né? Aparecerão, todavia, como pressentimentos durante as raças 6ª e 7ª da ronda atual, e se tornarão de todo conhecido na 6ª e 7ª ronda, respectivamente. Estes 7 elementos, com os seus inumeráveis subelementos, que são muito mais numerosos que os admitidos pela ciência, não passam de modificações condicionadas e aspectos do elemento uno e único. Este último não é o éter, nem sequer o akasha, mas a fonte de ambos. Então, nós vemos aí essa importante... A gente vê que já no século XIX, a HPB já ia fazendo as suas observações, fazendo uma relação entre a ciência acadêmica e a ciência iniciática. Né? Mas ela diz que a ciência iniciática, a ciência acadêmica não tinha, século XIX, não tinha condições ainda de atingir esse conhecimento iniciado. No século XX acontece a teoria da relatividade, né? 4ª dimensão, já foi um grande avanço, 4ª dimensão. E é claro que depois teremos, a ciência vai chegar ao entendimento da 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão. E podemos dizer de relance, né, que justamente a física quântica, né, já começa a falar isso, né, a existência de 11, a teoria das cordas, né, a existência de 11 níveis de existências vibracionais, né, dos quais o último, o 11º, é o tempo. Mas
Veja bem, assim, a física quântica já começa a falar no universo no sentido vibratório. Quando falamos de vibração, nós falamos de consciência. Então, o que define os planos do universo não é a matéria física, ou densa, ou hiperfísica, é o estado de consciência relativo a esses planos. E isso aí, evidentemente, quando a ciência começar a avançar mais, vai, vai entrar nesse campo de conhecimento das outras dimensões. HPB diz que na quinta, na sexta raça-mãe e sétima raça-mãe, a humanidade vai ter conhecimento bastante avançado a respeito da sexta dimensão, sétima dimensão. Nós estamos agora trabalhando com a quarta dimensão e só quero indicar o seguinte: o nosso mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, na eubiose, ele sempre trabalhou através das ritualísticas, nas suas revelações, falando do quinto sistema evolutivo, do sexto sistema evolutivo. Olha só que importante, né? Ele já lançando essas ideias, para que nós possamos ser veículos da consciência de um quinto sistema, possamos ser veículos da consciência de um sexto sistema evolutivo. Isso aí faz parte. Quem entra na biose fica fazendo parte desses procedimentos que o nosso mestre nos ensinou, das ritualísticas, de yogas, etc., né? Justamente para a elevação da consciência rumo a esses níveis de consciência superiores. Então, inicialmente é isso que nós tínhamos antes de continuar. Eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos para ele fazer os seus comentários e que a gente possa, então, fazer outras observações. Em seguida. O professor, foi muito importante o que o senhor colocou aqui até agora, porque a gente percebe esse universo, né, de conhecimento ao qual nós estamos ligados, né? E materialmente a gente está muito denso, muito preso, né, aqui na face da Terra. E a conexão com tudo isso, realmente, eu estava aqui pensando, é o estado de consciência, né? É como se fosse a matrix da humanidade, né? O estado Exato, de exatamente. consciência vai fazer ela transitar por todos esses universos, inclusive, que nem o senhor comentou, em outras dimensões, né? A gente precisa também estar evoluindo na quarta, na quinta, na sexta dimensão, né? A gente precisa trazer essa vibração de consciência para a matéria, não é isso, professor? Exatamente. Existia um grande professor de física lá de origem na Índia, né? Ele deu uma palestra, foi entrevistado aqui num determinado canal de televisão, né? Em que ele fala, ele diz, ele é físico, né? Mas ele diz o seguinte, que o, o cientista ele veste a camisa de força da intelectualidade. Esse que é o problema. Ele veste a camisa de força da intelectualidade. Então, ele fica engessado dentro daquela intelectualidade, que é um predomínio do positivismo, né? Do Augusto Comte. Isso determina o comportamento dos cientistas diante da realidade universal, né? Então, tanto que não se pode, de jeito nenhum, falar na ciência de uma causa original, vamos dizer, de uma causa inteligente, que possa ocasionar o universo. Hoje nós temos ainda um grupo, né, de pensadores científicos, né, desenvolvendo aquele processo que pode ser visto na internet, o inteligente designer, né, o projeto inteligente. Eles propõe a pesquisa justamente desse filão de conhecimento, que é o entendimento da origem do universo através de uma causa inteligente. Então, eles não estão propondo aquilo que o positivismo nega terminantemente a existência de Deus, mas eles propõem que tudo indica uma causa inteligente no universo. A gente pode ver, né? É muito importante, é muito difícil qualquer pessoa negar, né, uma causa inteligente, porque é uma perfeição absoluta, né? As leis da física, da química, né, do universo, da gravitação. A gente diz assim, é por acaso que acontece isso. Então,
se a gente disser que é por acaso que acontece isso, me parece que é uma improbabilidade muito maior do que dizer que não é a obra do acaso, né? Nada acontece por acaso, né? Então, só esse fato é muito importante. Pela nossa mente, é muito mais provável a origem inteligente do que algo que surge fantástico de uma causa que não inteligente. Agora, é necessário que a ciência, como o nosso irmão falou, é necessário que a ciência saia desse casulo, disso que a engessa, né? A mente, fundamentalmente, o mental concreto, o mental inferior. Então, qual é o caminho? Aí, então, tem a resposta. O caminho para o entendimento da verdade universal, o desligamento da maia para a realidade, é justamente o processo de transformação interna rumo a novas dimensões. Inicialmente, a intuição. Desenvolver o mental superior, mental sintético, né? E depois a intuição. Isso é muito importante. Então, na verdade, o mental concreto o mental abstrato é uma quinta coisa já. E a intuição é uma sexta coisa. E depois teremos que desenvolver uma sétima coisa, que é o Atman interno. O nosso Atman é o Cristo interno, que é o sentido da contemplação. Então, veja bem como é difícil. Agora, a ciência vai evoluir nesse sentido, não é através de equipamento, da matemática, de software, de hardware, de eletrônica, não é isso. Isso não vai dar abertura nenhuma. O caminho da abertura para o entendimento é interno, autoconhecimento, desenvolver a intuição. Aí sim o caminho ficará aberto para novas percepções científicas de maneira universal e superior. Né? Muito bom, professor. Eu já vou abrir para perguntas. O Guilherme Guazelli Neto, ele diz o seguinte: os reinos anteriores não precisaram se religar, porque nós precisamos para evoluir. Perdemos os ensinamentos? Não. Nós falamos, eu estou entendendo do Guilherme, reinos anteriores como mineral, vegetal e animal, não é isso? É isso, Carlos? É isso, né? Isso. Os reinos anteriores não estavam religados. Mas veja bem, por que nós precisamos para evoluir? Perdemos os ensinamentos? Veja bem, vamos fazer uma linha evolutiva, né? Nós já passamos pelo reino mineral, já passamos pelo reino vegetal, pelo animal, e agora estamos passando pelo reino nominal. Então, nós já temos essa consciência. Aquela consciência que foi necessária do religare da consciência mineral já está em nós. É isso. O mineral, do vegetal também, e do animal também. Tanto que, veja bem, isso está tudo condensado em nós. Todo o processo evolutivo do mineral, no nosso veículo físico, está condensado no nosso sistema ósseo, nos ossos, nossa parte mais sólida, nossa. Né? O reino vegetal em nós está no sistema nervoso, central e periférico. É isso. E o reino animal está justamente no sistema circulatório. É o sistema circulatório, sangue, que é justamente uma característica específica do reino dos mamíferos, né? dos seres que têm sangue quente. Né? E isso aí vai evoluindo também. Né? Então, a gente pode perceber, então, que esse processo de evolução vai também transitando por várias formas físicas de manifestação. Né? É claro que a consciência, nós, para manifestarmos a nossa consciência humana, dentro do nosso plano, nós temos que ter o caminho que foi feito através do mineral, do vegetal e do animal. É impossível, se não for esse caso. Então, o religare foi feito anteriormente também de cada reino. Nós estamos fazendo o religare agora na parte humana. E não é o final. Nós não somos seres humanos, estamos passando pelo conhecimento humano. E o nosso religamento agora futuro será justamente passar para o reino super-humano. Super-humano.
que inicialmente é adeptável. Quando nós nos tornamos adeptos, nós passamos para a consciência super-humana. E depois subdivina e depois divina. A volta à casa do Pai. Então, nós não perdemos os ensinamentos. Está tudo contido em nós, na nossa consciência. Está tudo contido em nossa consciência. Né? E depois tem outra. Aquelas consciências que estão no mineral hoje, inevitavelmente passarão para o vegetal, para o animal e depois para o hominal. Ou seja, vamos dizer o seguinte, a mônada que está projetada ali no mineral, no vegetal e no animal, todas chegarão ao reino animal fatalmente. É isso, a vivência animal. Então, tudo é um caminho perfeito, né? É justamente a volta à casa do Pai. Nada se perde. Nada se perde. Novamente, aquele princípio básico da química de Lavoisier, no século XVIII. Né? E Lavoisier ele disse: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso ele teve, ele conseguiu esse ensinamento pela química. Mas é claro que ele teve uma intuição muito grande, ele foi um veículo, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso não é uma lei química, simplesmente dita por Lavoisier, é uma lei cósmica. Isso a ciência vai perceber, que esse fundamento de Lavoisier, que dizem que é da química, é um fundamento universal. Tudo está no processo de transformação. Então, há uma relação perfeita, nítida, entre o mineral, o vegetal, animal, depois vai para o super-humano e assim por diante. No sentido de recondicionar a consciência, dando toda a percepção desses níveis para que a mônada que está em Brahma receba todo esse conhecimento para que ela tenha em si a experiência do mundo objetivo. Agora, por que acontece? Esse é o problema. Né? Por que tem que ser assim? Essa é a grande questão, o grande mistério. Que a HPB disse que é o grande mistério do nosso universo, do nosso sistema solar. E nós temos que entender isso, mas não vamos entender isso somente pela química, pela física, pela ciência acadêmica. Temos que entender isso através do autoconhecimento, através da iniciação. Muito bom, professor. E uma pergunta do Cláudio Sérgio Silva, que também é bem oportuna, viu, professor? O perdão é oriundo do ser humano ou um atributo divino? Eu vou dizer, o perdão é um atributo divino, assim como o amor cósmico, né? O perdão. O perdão é um atributo divino. Né? Interessante que, aliás, Jesus, o próprio fundamento de Jesus, né? Amar e perdoar. O nosso mestre também fala, né? Os dois fundamentos do processo evolutivo, amor e perdão. Sem isso, nada é possível. Sem amor e perdão, nada é possível. Agora, veja bem, existe uma diferença entre perdoar e desculpar. Isso a gente usa na nossa maneira de falar. A gente fala assim, eu perdoe, me desculpe. Né? Veja bem. Então, veja só que interessante quando a gente vai a fundo na coisa. Né? Eu posso perdoar, mas eu não tenho o dom de desculpar. Percebeu? Olha só. Uma pessoa diante de mim. O meu dever cósmico é perdoar. Sempre. Quantas vezes? Infinitamente. Agora, eu não tenho o poder de desculpar. Desculpar é tirar a culpa, tirar o karma. Não. Agora, quem tira o karma não é quem perdoa, é a própria pessoa que recebe o perdão. Uma pessoa recebe o perdão, veja bem, a pessoa recebe o perdão, mas ela vai ser desculpada quando ela cumprir o seu processo kármico, para realizar o seu processo evolutivo. Mas, indiscutivelmente, o perdão é fundamental. É fundamental. Então, respondendo, o perdão não é oriundo do ser humano, não, ele é um atributo divino, que é trazido pelos grandes mestres como uma das bases do processo evolutivo. As duas grandes bases, o amor e o perdão. Aliás, né, Carlos,
É muito boa essa pergunta, professor. Eu só Eu queria acho que é muito boa essa. Fala, professor. Eu acho eu que é só muito queria boa essa só pergunta. mais uma coisa. Olha, Oi? relembrando. Ó, pois não? Só queria relembrar uma coisa que me caiu agora na intuição, né? Relembrando Jesus o Pode Cristo. relembrar. Relembrando aqui, Isso. Jesus o Cristo, não julgue para não ser julgado. Olha só, importante. Então, nós podemos perdoar, e devemos, eu não sou ver, perdoar sempre, mas não devemos julgar. O julgamento não, porque só quem pode julgar justamente é a lei kármica, a lei universal. Isso pode julgar porque ela tem todos os elementos para o julgamento de um ser humano, né? Então isso é uma coisa muito importante esse caso. Isso. Isso é muito importante esse entendimento. Muito bom. Eu só queria acrescentar, professor, que eu acho que a gente tem que renunciar tudo que impede a nossa evolução, né, professor? Então, eu acho que o perdão é essa renúncia, né? De renunciar para a gente poder evoluir. Tudo que prende a gente no processo de evolução tem que ser renunciado. Eu acho que o perdão é essa renúncia, né? Essa renúncia, viu, Carlos? O nosso mestre, o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele sempre deixa claro isso, né? Que é muito comum as pessoas acharem defeito nos outros, né? É comum isso no ser humano, achar defeito nos outros. Mas isso não é a base do entendimento. A pessoa tem que ver os seus próprios defeitos, as suas próprias limitações. Isso é muito importante, né? Porque achar defeito nos outros é muito simplista, muito fácil, muito cômodo, muito. Aliás, não é um processo iniciado. Achar defeito nos outros. Né? E, aliás, o Jung, Carl Gustav Jung, ele fala do processo de projeção, né? Na sua processo de psicologia, né? Ele fala que, normalmente, o processo de projeção. Ele diz que, de maneira bem simples, normalmente nós projetamos nos outros aquilo que é muito claro, muito forte em nós. Nós projetamos nos outros aquilo que é muito forte em nós. Então, precisa ter muito cuidado. É por isso que a lei do perdão é muito importante. É isso. Jesus, então, Jesus até fala, né, que, de uma maneira bastante simbólica, né, ele fala que as pessoas se, per, se perturbam com um cisco, um cisquinho que está no olho de uma outra pessoa, mas não se importa com a trave que existe no seu próprio olho. Ele dá uma forma bastante ampla, bastante dura, bastante forte. Né? A pessoa se preocupa com um cisquinho que está no olho do seu semelhante, mas não percebe a trave que existe no seu próprio olho. Então, por isso que o Jesus fala, não julgue para não ser julgado. E o perdão é muito importante, porque na medida em que nós perdoamos o próximo, nós estamos e amamos, nós estamos caminhando para o sentido a nossa unificação com a divindade, né? O caminho do adeptado. Né? Porque e o perdão não é uma obrigação, é um dever, porque nós somos perdoados também. A cada instante nós somos perdoados. A divindade nos perdoa sempre pelas nossas atitudes. Né? Nós somos seres humanos, fazemos coisas certas, coisas erradas, equivocadas. O ser humano é assim, né? Nós não somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição. Então, por isso que o perdão é muito importante. Muito bom, professor. A Alice ela faz um comentário, professor, interessante no seguinte sentido: o todo está em tudo e tudo contém o todo. Eu acho que é aquela polaridade, né, professor, do homem estar preso na e ao mesmo tempo ser um ser espiritual. Então a gente só vai evoluir materialmente quando a gente evolui espiritualmente, e vice-versa, né, professor? Eu vou evoluir espiritualmente quando eu evoluir materialmente, né? É interessante essa questão, né, professor? Exato, o todo está em tudo. O tudo contém o todo, claro. Então, é muito importante. Então, a divindade não se divide, né? Está sempre una. Ela não pode se dividir, ela não é. A natureza dele é a unidade. A unidade. É muito difícil entender essa questão da unidade. Né? Então, o
tudo está em tudo, todo está em tudo, quer dizer, o eterno está em tudo que está manifestado, né? Está perfeito, na sua unidade. Né? E o tudo contém o todo, claro, perfeitamente. Então, uma analogia bastante importante, isso que a nossa irmã Alice afirma, né? Para ver, com isso a gente vê a importância da nossa consciência. Né? Isso é muito importante. Né? É muito importante no processo iniciático nós considerarmos esse fato. Né? Veja bem, o tudo está dentro de nós. Aliás, eu posso até contar uma historinha, né? Uma historinha maneira de falar, mas é um fato importante que consta de um livro, né? Em que um homem, um pensador, ia caminhando pela praia e viu um garotinho. Ele fez um buraquinho na areia, estava com uma concha colocando a água dentro do buraquinho. Ele pegava a água do mar e jogava dentro do buraquinho na areia. Aí, permanentemente, isso é uma história singular, né? Bastante metafórica. Né? Ele estava jogando com uma concha a água dentro do buraquinho. Aí o homem perguntou assim, mas o que você está fazendo, menino? O que você está fazendo? Então o menino falou assim, vou colocar o mar dentro desse buraquinho aqui de areia. Isso. Então, é claro que o autor que contou essa história, né? É claro que ele não contou se ele viu realmente isso, ou se foi uma intuição. É claro que foi um processo intuitivo que ele teve. Então, isso indica que o tudo pode ser colocado dentro da menor partícula. Tudo está dentro da menor partícula. Né? Ou seja, o universo todo, a consciência universal, o aqui e agora, né? o eterno, está contido na menor partícula que existe. Então, cada partícula do universo, por menor que seja, contém o tudo, o universo. Isso é muito importante, porque o eterno não se divide. Ele não se divide, ele se manifesta plenamente na sua manifestação, no seu processo manifestativo. Isso é muito importante, esse entendimento. E é algo difícil de entender. É algo difícil de entender. A Alice também faz um comentário, professor, sobre as dimensões. Todas as dimensões estão, portanto, em cada átomo que a tudo compõe. Tudo, exatamente. Vamos dizer, a potencialidade de todas as dimensões está em cada átomo. Cada átomo, cada partícula existente no universo, por menor que seja, o universo está ali. Mas só que tem forma potencial. Forma potencial. A HPB, no seu livro, na Doutrina Secreta, ela fala que tudo evolui para a suprema condição de existência, né? Para o eterno. Né? Então, ela diz que até a menor partícula, átomo ou partícula subatômica, vai evoluir para alcançar a consciência divina. Esse retorno à casa do Pai. Então, é claro que todas as dimensões estão em cada átomo, em cada partícula, está tudo contido. É claro, de forma potencial, né? Ou seja, de forma arquetipal, como em nós está. Né? Nós temos aqui, Jesus falou, vós sois Deus. A divindade está em nós, presente, de forma arquetipal, de forma potencial. Mas o que impede que essa divindade se manifeste é justamente a nossa condição de existência, a nossa consciência humana, né? Que é justamente nós chamamos da personalidade. É uma barreira que impede essa manifestação plena. Mas é por isso que no processo da iniciação, no processo de transformação interna, consiste na transformação do indivíduo. Né? A transformação que é superar as limitações, a gente chama de nidanas. Nós temos as qualidades do passado, são nidanas, e as qualidades do futuro, as skandhas. Então, transformar nidanas em skandhas. Transformar tudo aquilo que nos limita em potencialidades e em fatos realmente superiores. É o processo de transformação interna. Isso significa o autoconhecimento. Está lá na antiguidade, no frontão do tempo de Apolo. Né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Pronto, isso é básico. O autoconhecimento é fundamental. É claro que, se a gente falar autoconhecimento no processo mineral, no vegetal, no animal, tem fatos, são
níveis de conhecimento diferenciados, né? Porque nós, seres humanos, nós obtivemos, no nosso processo evolutivo, a possibilidade do exercício do livre-arbítrio, escolher caminhos, né? O mineral não, nem o vegetal, nem o animal, ele não escolhe caminho. A consciência não, ele não tem capacidade de escolher caminhos. Ele vai seguindo o processo evolutivo de acordo com as leis universais. As leis universais vão determinando o seu processo evolutivo. Mas as mônadas que estão impregnadas ali, nesses níveis de mineral, vegetal, animal, vão obtendo essas informações. E à medida que essas informações vão sendo coletadas pela mônada, isso vai sendo carreado, vai sendo trazido para a experiência humana. E é o que nós somos, né? Na verdade, nós somos a experiência, o resumo, o resumo de todas as experiências do mineral, do vegetal e do animal, né? E contido em nós. Agora, no nosso processo evolutivo humano, existe algo que não há possibilidade nos reinos anteriores. É o autoconhecimento. É a possibilidade de eu me analisar, de eu me colocar dentro do sistema evolutivo e ver a minha real existência, né? Então, por isso que eu sempre afirmo assim, né? A afirmação do Descartes, né? Penso, logo existo, né? Isso de uma forma positivista, de uma forma científica. Penso, logo existo. Então, o Descartes faz uma relação do pensamento com a noção de existência. Mas nós podemos ir mais adiante de Descartes, sem qualquer demérito por esse grande pensador, e podemos falar o seguinte, seguindo o caminho da ciência inicial das ideias. O caminho da ciência iniciática das ideias. Nós podemos falar assim, penso, logo eu penso que existo. É diferente, né? Eu penso. Mas se eu pensar de uma forma do mental concreta, eu penso que existe. Meu Walter, então, dou uma série de determinações, de parâmetros que condicionam a minha crença de que eu sou essa personalidade. Mas não é isso. Nós não somos essa personalidade. Nós somos deuses. Então, o processo de transformação interna é justamente a superação dessa barreira que existe, que é justamente a personalidade, que é a máscara que nos envolve. Então, vencida essa barreira, então o indivíduo pode penetrar dentro do seu conhecimento, da sua essência, e fazer uma evolução extraordinária por todos os planos superiores, tornando-se um ser super-humano, depois subdivino, divino e voltando à casa do Pai. Brahma. Isso é um processo... Muito bom, professor. O Cláudio coloca uma frase, professor, Sim. Do Allan Kardec, né? Inteligência suprema, causas primeiras de todas as coisas, de Rivail Denizar, de Hipólito Allan Kardec. Allan Kardec. Sim, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É claro que a ciência não consegue. A ciência não é que não consiga simplesmente, ela bloqueia. Ela bloqueia essa questão. Agora, a ciência, eu digo positivista, hein? Porque no tempo dos iluministas, século XVIII, né? Os iluministas, os iluministas, os pensadores iluministas, fizeram uma diferenciação entre a razão e o dogma. Então, eles sugeriam que não se devia misturar a razão com o dogma, ou seja, a razão com a religião. Mas eles não diziam que Deus não existia, que não se podia admitir. O positivismo que veio, até através de Augusto Comte, afirmar que Deus não pode ser estudado na ciência. Né? Então, por isso que eu falei, através desse movimento que existe, Intelligent Design, né? Que é um movimento que é contestado por muitos, é admirado por outros, né? Porque muitos dizem que o Intelligent Designer tenta provar que Deus existe. Mas outras correntes da Intelligent Design diz que existem ateus que fazem parte desse processo do Intelligent Design. Né? Então,
É claro que é uma questão intuitiva, é basicamente intuitiva. Ora, é tão claro isso, né? Algo que eu vejo com uma conformação perfeita, organizada, ela tem que ter uma base inteligente, não é isso? E isso é a base do conhecimento, é muito simples, qualquer criança, eu vou repetir, qualquer criancinha sabe disso, qualquer criancinha sabe disso, mas a ciência não consegue entender, tem essa barreira. Para fazer um prédio é necessário ter um projeto, é evidente. Um prédio não sai sem projeto. Tem que ter um projeto, uma planta, faz-se cálculos matemáticos do material que vai ser usado, tudo, todo o processo de sustentação. É impossível fazer um prédio sem um esquema, porque o prédio vai cair, ele vai ser demolido. Não tem condições. Então, veja bem, só de simples coisas. Né? Tudo que o ser humano faz é necessário fazer um programa, fazer um procedimento, uma programação, tudo é necessário uma programação, um projeto. Né? Então, quanto mais o universo. Então, é uma questão da gente fazer esse processo de aquele princípio do hermético que diz o que está embaixo é como aquilo que está em cima. O que está embaixo é como aquilo que está em cima. Ora, se no nosso plano humano tudo é derivado da inteligência, isso, todo projeto humano, né, toda criação, esse é um projeto da inteligência, imagine no mundo superior. É uma lógica, né, um processo de comparação, né, de analogia, um processo de analogia é muito importante. Então, o Kardec, falando do nosso, vendo aí a afirmação do nosso irmão Cláudio, né, inteligência suprema, causas primeiras de todas as coisas. É evidente, aí está disposto. Né? É claro que não se pode provar que Deus existe. Eu posso provar que Deus existe? Não. A existência de Deus é algo muito intuitivo, absolutamente intuitivo. Depende da experiência de cada um, né? Da existência, né? da divindade ou de uma inteligência superior. Mas é necessário para esse entendimento o desenvolvimento da intuição. E esse é o caminho da ciência. Sem esse entendimento, esse mecanismo de entendimento da intuição, inicialmente, será impossível para a ciência dar um avanço maior do que hoje está acontecendo. Muito bom, professor. A Andréia, professor, ela pergunta o seguinte: podemos dizer que a quinta dimensão já está no nosso meio? Seria a conexão das consciências nos comunicarmos por vibração com irmãos em qualquer parte do planeta? Nós podemos dizer o seguinte, olha, todas as dimensões, nós estamos incorporados em todas as dimensões. A pessoa pode dizer assim, a pessoa pode entender assim, nós estamos aqui na quarta dimensão, a quinta dimensão está em outro lugar, a sexta dimensão está em outro, a sétima está em outro. Não, está tudo aqui. Está tudo de maneira bastante sintética, né? Assim, de forma bastante genérica, eu posso dizer, está tudo interrelacionado. Nós vivemos na quarta dimensão, porque percebemos isso, ou na terceira dimensão, terceira partindo para a quarta, porque o nosso estado de consciência permite esse entendimento. Já permite esse entendimento. A quinta dimensão nós não percebemos, porque o nosso estado de consciência não permite, nem a sexta, nem a sétima dimensão. Mas estamos vivendo dentro desse estado. E isso nos permeia. Nos permeia. Então, nós dizemos o seguinte, aliás, o próprio Jung ele fala sobre o fenômeno da sincronicidade. Ele fala, ele fez, durante 25 anos, ele fez estudos sobre sincronicidade. Né? E esse entendimento das dimensões superiores ocorre através da sincronicidade. Né? Questões de segundos. Em segundos, a gente percebe algo da quinta dimensão. Em segundo, a gente percebe algo da sexta dimensão. Não temos uma claridade a esse respeito, mas todos nós temos essa possibilidade. Não de maneira contínua, permanente, mas de maneira assim, um lampejo. Nós temos lampejos da quinta dimensão. Temos lampejos da sexta dimensão. Isso é importante. Quer dizer, esse arquétipo está dentro de nós. Agora, uma coisa básica.
à medida que o indivíduo vai fazendo o seu processo de evolução, o seu processo de transformação, ele vai fazendo com que essas dimensões superiores se manifestem nele. O nosso mestre, ele deixou para nós práticas, e quem fizer o curso base da biose e depois se integrar na série interna, vai ter possibilidade de realizar essas práticas. Isso, ou seja, de fazer com que nós nos tornemos veículos da quinta dimensão, da sexta dimensão, da sétima dimensão. Nós já temos essas dimensões em nós. Veja bem, somos deuses. Ou seja, temos tudo. O tudo está dentro de nós. Olha que importante, o tudo está dentro de nós. Mas só que nós não temos consciência disso ainda. Mas, sincronisticamente, né, conforme Jung, né, Carl Gustav Jung, sincronisticamente, através da sincronicidade, a gente tem lampejos. Lampejos intuitivo desse quinto sistema, sexto sistema e assim por diante. Né? Mas isso vai se tornar permanente em nós. E no futuro, já está se aproximando de nós, vai haver uma integração entre a quarta dimensão e a quinta dimensão. E como já falamos, né? A ponto de que os mundos internos, as hierarquias, virão viver na face da Terra. Quer dizer, vai haver novamente uma conjunção entre os seres humanos, que vivem a sua experiência humana, e mais aqueles seres que estão nos mundos internos, que estão numa consciência superior. Então, à medida que o tempo vai passando, a evolução vai acontecendo, o que é? Essas dimensões vão baixando, vão baixando. Mas para que elas baixem em direção do mundo terrestre, é necessário que o plano físico se adeque a este processo para ser veículo desses planos superiores. Isso é o princípio da integração da consciência em todo o plano universal. Né? E isso aí é irreversível. Esse processo é irreversível. Pode demorar mais para um, mais rápido para outro, de acordo com o processo evolutivo. Né? Aí existem as leis, a lei da evolução, a lei do karma, a lei de tudo, né? Isso tudo é regido por leis universais, mas esse processo de integração do indivíduo com as dimensões superiores é inevitável. Inevitável. A pessoa pode apenas diminuir a velocidade desse processo, mas ela é contínua. Inevitavelmente, todos atingirão isso. Então, podemos dizer que a quinta dimensão já está no nosso meio. Nós estamos mergulhados na quinta dimensão também. Nós estamos mergulhados em todas as dimensões, só que não percebemos. Nós não temos capacidade ainda de entendimento da percepção dessas dimensões. Mas essas dimensões atuam sobre nós, estão sempre lançando faíscas, né, de intuições para o nosso processo de desenvolvimento interior. O professor, dando continuidade na quinta dimensão, o Anderson Balbo, ele também tem uma dúvida. A quinta coisa é a ponte que nos leva ao divino? Então, como exercitar nossa abstração, sutilizar as certezas de Manas Rupa, as possibilidades de Manas Arupas? Olha, a quinta coisa. Na verdade, tudo são pontes que nos levam ao divino. Não só a quinta coisa, mas a quarta coisa, a quarta dimensão, a terceira, a segunda dimensão, a primeira. Todos são portas de subida para a consciência divina. Né? A quinta dimensão é mais uma etapa, né? Mas todas são etapas. Nós, seres humanos, já passamos pela primeira dimensão, pela segunda dimensão, pela terceira dimensão. Né? Agora estamos entrando no processo de entendimento da quarta dimensão, depois passando para a quinta dimensão. Então, a quinta coisa é um momento, é um estágio. Vai chegar o momento em que nós teremos o entendimento do universo através do entendimento dessa quinta coisa. O que é essa quinta coisa? É a mãe divina, é o segundo trono. Nós podemos dar nome já. É o segundo trono. Vishnu, o segundo trono, a mãe divina. Então, tanto que, veja bem, olha só que importante. O conhecimento iniciado nos diz que
Yoshua ben Pandira foi filho do Divino Espírito, foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Vamos repetir? Está no Evangelho. Yoshua ben Pandira, Jesus foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Na forma de uma pomba. O Divino Espírito Santo é uma pomba. Agora, o que é o Divino Espírito Santo? É o segundo trono. Então, significa que Jesus ele veio com essa consciência desse segundo trono para a Terra. E só podia ser assim, ou de uma quinta coisa, uma quinta dimensão. Então, o próprio Jesus, o Cristo, ele nos mostra o caminho para a gente atingir a quinta dimensão. A quinta dimensão. E ele é muito claro disso. Ele fala assim, ele falou várias vezes, ele falou, meu reino não é deste mundo, não é verdade? Meu reino não é deste mundo, porque a consciência dele está, evidentemente, numa posição superior, dimensional superior. Meu reino não é deste mundo. Então, eu posso dizer antes o seguinte, a quinta coisa é a ponte que nos leva ao divino. Todas as dimensões por nós passamos nos levam ao divino. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. Então, como exercitar nossa abstração? Justamente a nossa sutilização do entendimento, né? Justamente fazer com que, aí o nosso irmão fala de manas rupa, manas arupa. Manas é mente concreta e manas arupa. Aí, quando o irmão fala manas rupa, ele fala do mental inferior. Isso. E quando ele fala de manas arupa, ele fala do mental superior. Esse é o entendimento que eu tenho, né? Então, realmente, o nosso estágio hoje justamente passar do mental inferior para o mental superior. Isso a raça ariana está fazendo esse processo, sutilizando cada vez mais o seu mental, através de fazer com que esse mental se torne o mais abstrato possível. Mas, ao mesmo tempo que o mental superior vai evoluindo, também a intuição, o Budi, vai também evoluindo paralelamente. Então, vai se abrindo esses dois caminhos, o mana búdico, manas búdico, né? Que é justamente o caminho para o entendimento do nosso Cristo interno, que é Atman, que é a sétima coisa que nós existimos. Então, esse é o nosso caminho. Qual é o nosso caminho hoje? Aumentar a nossa capacidade de entendimento mental através do desenvolvimento do mental superior. Mental superior, abstrato. E com isso nós estamos desenvolvendo também as possibilidades de desenvolvimento de Budi, ou da intuição. Esse é o processo exato da humanidade. Nós podemos, então, ver nesse processo que a gente tem a tríade superior e o quaternário, nós vamos ver que o espírito, o ser humano, né, a alma humana, é justamente a relação entre o emocional e o mental concreto. Mas nós podemos até aventar essa hipótese, que existe uma alma superior, que está na tríade superior, uma alma superior, que é justamente a relação de Budi com o mental abstrato. Então, isso que nós temos que desenvolver. Budi e o mental abstrato. É isso. Justamente, quinta raça-mãe, mental abstrato. É isso. Depois, Budi, desenvolvendo sexta raça-mãe. Depois, Atman, sétima raça-mãe, para completar o nosso sistema evolutivo nesses quatro sistemas evolutivos. É muito importante. Então, a gente vê que existe uma perfeita conexão entre esses níveis evolutivos com o nosso processo de desenvolvimento interno. Então, foi muito importante essa observação do nosso irmão Anderson, e está aí, então, as minhas considerações a respeito. Muito bom, professor. A nossa irmã Isa Belisa, ela pergunta o seguinte: no sentido inverso, em qual dimensão está a percepção dos animais? Seria uma forma de ilustrar? Veja bem, o animal, nós devemos dizer que a ciência nos coloca, a ciência diz que existem três reinos, o vegetal, o mineral e o animal. E a ciência diz que nós, seres humanos,
pertencemos ao reino, faziam parte do reino hominal. Certo? Mineral, né? Vegetal e animal, pela ciência. Mas, na verdade, não existe. Existem 4 reinos. É o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Então, nós fazemos parte do reino hominal. Por quê? Porque temos consciência daquilo que nós podemos fazer. Nós temos essa possibilidade da consciência interna, do livre-arbítrio, de tomarmos decisões. O animal não tem. Né? O animal, realmente, ele está numa terceira fase. Se nós considerarmos dimensões, nós podemos dizer primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. É isso? Então, o animal ele está numa terceira fase evolutiva. É isso? Ele tem uma inteligência ainda primitiva, principalmente os animais mais caseiros, né? O gato, o cão, que estão mais próximos do homem, eles pensam, eles têm um raciocínio, mas muito ainda muito primitivo, né? Mas eles têm, estão no caminho. A tal ponto que, por exemplo, um cachorro ele está num processo ele habita numa casa, é isso? Ele está recebendo informações dos seres humanos para o seu processo de individualização. É isso? Nós estamos aqui na 4ª cadeia, na 5ª cadeia, evolutiva, inevitavelmente ele passará para o reino hominal. Hominal todos. Então, todo esse processo assim. Né? Então, o animal e a percepção do animal podemos colocar numa terceira dimensão. Né? É uma forma de ilustrar, que ele não falou, né? Mas essa terceira dimensão justamente é uma que a característica do animal é não ter percepção de si mesmo. Né? Então, por exemplo, um animal, por exemplo, um cavalo ele sente frio. Um cavalo sente frio, né? E um ser humano sente frio. Só que o cavalo sente frio, mas não tem essa percepção de que aquilo está atingindo ele. Né? Agora, o ser humano não. O ser humano, quando ele está com frio ou com calor, ele diz: eu estou com frio, eu estou com calor, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Então, ele tem a percepção de si. Tem a percepção de si mesmo. Percepção de si mesmo. Então, isso bate com justamente aquilo que nós falamos, né? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Se eu penso, logo eu tenho consciência da minha existência. Né? Agora, então, a pergunta da irmã tem sentido desse conteúdo, né? De fazer essa diferenciação que existe entre a consciência animal e a consciência hominal. Bom, o Cláudio coloca o seguinte: esse Deus intrínseco é tão imparcial que não julga o bem e o mal. Mas a culpa não é de Deus, né, professor? Não, veja bem, o bem e o mal, vamos dizer o seguinte, o bem e o mal é um predomínio do mundo da polaridade. Inclusive, o nosso Augusto Mestre, o professor Henrique de Souza, professor Henrique José de Souza, ele, numa das suas últimas afirmações, antes de partir deste mundo, ele disse o seguinte, que ele gostaria que todo discípulo entendesse a polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Né? Então, esse jogo do bem e do mal é um jogo da polaridade. Então, na verdade, não existe o bem e o mal como coisas antagônicas, mas eles são complementares. Não estamos dizendo que o bem é igual ao mal, não é isso. O bem não é igual ao mal, mas são complementares, A tal ponto que no Tao, na filosofia do Tao, a gente vê o desenho do Tao, né? Um círculo, um S, e a metade escura tem um pontinho, tem um círculo branco. E a metade branca tem um círculo escuro. Significando o seguinte, que o bem tem o germe do mal, e o mal tem o germe do bem. Isso é entendimento. Tanto que o nosso mestre, diante desse processo da polaridade de bem e mal, o nosso mestre nos afirma que é uma perda de tempo a pessoa ficar pensando no bem e no mal.
E quem fica pensando só nisso não tem tempo para outras coisas. Isso fica no mundo da ideologia, dos processos internos de personalidade, etc. Então, o importante é cumprir o dever. Cumprir o dever. Então, isso é muito importante, né? O dever. Então, tanto que é verdade que, se nós entendemos o bem e o mal no sentido cósmico, nós teremos uma visão completamente diferente desse bem e mal que o homem não consegue entender. Aliás, nós podemos dizer, através do conhecimento iniciado das idades, a maioria do ser humano não entende essa diferença entre bem e mal. Tanto que, às vezes, ele pode estar praticando aquilo que ele acha que é bem e está fazendo um mal. E, às vezes, está praticando algo que mal, mas está fazendo bem. Não é isso? Inconscientemente. Inconscientemente. Né? Inconscientemente. Né? Uma pessoa faz um mal para uma pessoa, mas aquilo não acontece por acaso. Aquele mal que ela está fazendo faz parte do karma da pessoa que está fazendo aquele mal. Então, veja, pessoal, que interessante. Repetindo. Uma pessoa faz um mal para uma outra pessoa. Ela está fazendo um mal. Mas se analisarmos a questão kármica da pessoa atingida, a gente vê que aquilo não aconteceu por acaso, aconteceu com um fato kármico. E que aquele mal que ela está recebendo vai ser um bem para ela. Olha só, aquele mal, aquele impacto está sendo um bem para ela. Então, aquele que está fazendo um mal, pela consciência universal, ele está fazendo um bem. Porque o mal tem o germe do bem. É muito difícil entender isso. Eu posso dizer o seguinte, somente entende a questão do bem e o mal um adepto. Nós não temos ainda, nós agimos ainda nesse dilema entre bem e mal, e normalmente nós fazemos julgamentos não adequados. Por isso que o Jesus, o Cristo, o nosso grande mestre Jesus Cristo fala, não julgue para não ser julgado. Porque nós não temos ainda a capacidade de entender com perfeição a questão do bem e do mal. É isso. Eu não estou dizendo que a pessoa não saiba. Isso é uma lei básica do universal. Todos sabem o que é certo e errado. Nós podemos não ter noção exata do bem e do mal. Porque bem e mal não são opostos, são complementares. Isso o nosso mestre fala. Mas nós sabemos o que é certo e errado. Isso faz parte da lei, o mandamento, o 10º mandamento agartino. Isso faz parte do 10º mandamento agartino, de Agartha. Todo ser humano sabe o que é o certo e o que é errado. Não existe quem não sabe o que é certo e o que é errado. Mas o bem e o mal, no sentido universal, é mais difícil da gente entender. É bem mais difícil. Porque é necessário que o indivíduo tenha um entendimento a nível de adepto, para ele saber exatamente esse livrar. Mas, de uma coisa certa, estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para o perfeito entendimento da questão do bem e mal. Então, é por isso que é muito bom o autodiscernimento do indivíduo. Né? No momento de fazer um bem, ele deve realizar. Será que é bem mesmo ou é mal? Na hora, a pessoa às vezes vai fazer um bem e acaba fazendo um mal para o outro. Né? Nem acaba fazendo um mal. É que nem o caso, eu já disse aí, né? O pai que dá tudo para o filho. Né? Pode acontecer, o pai dá tudo para o filho, dá dinheiro, dá carro, dá viagem, deixa tudo ele cheio de mordomias, né? Mas não exige que ele estude, não exige que ele se aprimore. Então, o pai pode pensar, eu estou fazendo um bem para o meu filho, mas não, está fazendo um mal. Na verdade, ele está criando um problema para ele e para o seu filho. Então, a gente vê a diferenciação entre a questão do bem e do mal. Né? Por isso que na esfera universal, nós temos o amor e o rigor. Né? A lei age de forma rigorosa e age com rigor também. Né? Só que o rigor não é feito para punir, mas para fazer o progresso evolutivo da consciência que está sendo submetida a esse processo. O professor, com esse negócio de energia, a Renata pergunta o seguinte: então nós utilizamos a energia que é única para o bem e o mal? Seria isso? Olha, veja bem, o nosso comportamento, o importante de tudo é o nosso comportamento através do autoconhecimento. Quanto mais a pessoa tiver o autoconhecimento,
conhecer a divindade dentro de si, através do processo de iniciação, ela vai começar a distinguir exatamente essa relação entre bem e mal. Então, ela começa a perceber isso, entre bem e mal. Normalmente, as pessoas não fazem isso, elas catalogam, elas dão um nome, isso é bem, isso é mal e ponto final. Não é bem assim. Não é bem assim. E, normalmente, esse bem e mal ele faz parte das ideologias. Né? O mundo está cheio disso, no mundo político, no mundo. Eu não vou citar. O comportamento humano é muito pleno dessas questões. Né? A pessoa tem uma concepção do bem, uma concepção do mal, de maneira rígida. Né? Mas, à medida que o indivíduo vai evoluindo, ele vai entendendo com mais perfeição essa questão do bem e do mal. Né? Então, na verdade, é uma energia. A nossa irmã falou, uma energia, o bem e o mal é uma energia. Mas não é uma energia de bem e de mal, ela é uma energia única, que no plano manifestado, ela se manifesta dentro da nossa consciência como bem e mal. Veja bem, aquilo que está lá integrado no além-a-caixa, é isso? O arquétipo, né? O bem e o mal unidos, condicionados numa harmonia, quando se reflete no plano objetivo, a nossa consciência, então, começa a classificar isso é bem, aquilo é mal, e quase sempre de forma errada. Quase sempre de forma errada. Né? A gente sabe disso. A gente sabe disso. A gente vê na religião, vê na política, vê no comportamento humano, muitas vezes pessoas falando que isso é bem, aquilo é mal, e não tem nada a ver com isso. Né? Ela está completamente equivocada. Então, a nossa irmã falou, utilizamos a energia que é única para o bem e o mal? Sim. Veja bem, aquilo que está no arquétipo, que é o bem e o mal uniformizado, harmonizado, quando se bate para baixo, forma justamente a possibilidade da nossa consciência começar a classificar algo como mal, algo como bem, mas isso depende da nossa consciência. E tanto que cada ser humano vai identificar algo como bem e mal de acordo com o seu estado de consciência. De acordo com o seu estado de consciência, não é verdade? Então, agora, quanto mais o estado de consciência do indivíduo for evoluindo, mais perto desse arquétipo superior ele vai atingindo. E qual é o caminho de transição dessa fase humana para esse estado de consciência superior? É o estado do adeptado. Então, no adepto, não. O adepto sabe exatamente essa diferenciação do bem e do mal no seu real significado. Então, por isso que o ser humano não entende o que é bem e mal. Não entende, na maioria das vezes. E, às vezes, se perde em ações infrutíferas, de maneira inadequada, e fazendo coisas aleatórias que não deveria fazer e acaba fazendo. Essa é a resposta que eu devia dar. O assunto não é fácil, é difícil, porque é a lei da polaridade. Isso. Não, tem outra pergunta aqui da Helena Pontes, professor. Não. Toda evolução humana é individual, seguindo o princípio da meritocracia. Os animais não têm isso? Toda evolução humana é individual, seguindo o princípio da meritocracia. Os animais não têm isso? Não, veja bem. Existe uma lei, a lei que rege o mundo animal. Isso. Agora, o animal tem isso, ele não tem autoconsciência. Ele não tem consciência da sua própria individualidade. Né? E a lei é justa com os animais. Ela faz o progresso do animal, né? Só que não existe o karma. É isso? Por exemplo, um tigre, um leão não tem karma. A lei, quer dizer, a meritocracia surge quando o indivíduo tem consciência de si mesmo. Né? Então, ele tem mérito para receber ou um demérito. Então, quando ele não tem mérito, ele vai receber uma influência da lei do karma. Os animais não têm isso. Eles seguem a lei, as leis do mundo animal se perpetuam, né? E eles não estão desamparados. Isso é conduzido, por exemplo, pela Mãe Divina, pela Mãe do Segundo Trono, conduz a evolução dos animais, tudo, né? Porque
tudo vem do segundo trono, né? A nossa manifestação no mundo físico denso, mas o animal não tem o karma. Quer dizer, ele não é. E a gente sabe disso, que o animal é irresponsável, ele não tem, ele não pode. O animal, quando é violento, faz alguma coisa que nós achamos ruim, ele não tem como julgar esse animal, né? Porque ele não tem consciência da sua própria individualidade, ele segue o seu instinto, né? Segue o seu instinto, isso é muito importante. Agora, a lei age perfeitamente no mundo animal, dando justamente aquilo que o animal precisa para o seu processo evolutivo. Sempre lembrando que é um animal, mas ali no animal está contida a essência monádica. Veja bem, a divindade está ali. Isso é muito importante. É um animal, mas ali existem mônadas evoluindo, existe a essência monádica, existe a divindade ali projetada. Então, quer dizer que isso aí tem apoio de todo o processo universal de evolução, né, do reino animal. Agora, não existe karma. Isso aí só faz parte ao mérito, só é possível ter no mundo nominal, né, do ser humano, porque aí tem o processo do livre-arbítrio, da liberdade, do autoconhecimento. Bom, professor, para fechar em função do horário, né? Tem uma pergunta do Anderson Baldo, né? Penso, logo existo, mas o verdadeiro eu não habita além desta mente pensante. Poderíamos dizer que quem pensa que pensa é nosso falso eu, aquele a ser sublimado? Exatamente, porque isso é, penso, logo existo, né? Assim Descartes dizia, né? Ele diz assim, somente o indivíduo que pensa, ele pode admitir a sua existência. É isso que ele falava. Somente algo que pensa admite a sua existência. De certa forma, ele tinha razão, sem qualquer demérito. Mas se a gente avançar novamente, não é uma ideia assim comum, é uma ideia da filosofia iniciática, né? Da ciência iniciática. Né? A gente pode falar o seguinte: penso, logo eu penso que existo. Então, quando nós pensamos, nós imaginamos a nossa condição de vida como aquilo de mais permanente em nós, a nossa personalidade, né? As nossas necessidades, os nossos desejos, é isso, e até frustrações e assim por diante. Né? A questão é a personalidade. Né? Agora, quem pensa, se o pensamento do indivíduo está ligado à personalidade, ele está pensando no seu falso eu, que é o que é a nossa personalidade, ele fica envolto naquilo. Então, normalmente é aquele que não tem o desenvolvimento da tríade superior perfeitamente iniciado no seu desenvolvimento pleno. Né? Mas à medida quando a tríade começa a desenvolver, então o indivíduo cada vez mais ele vai vendo que ele não é ele mesmo, a personalidade, ele é algo além disso. Isso é muito importante. Né? Então, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Isso é uma amplitude muito grande, uma amplitude enorme, infinita. Então, a grande dificuldade do ser humano é pensar que a existência dele se resume na sua personalidade. Eu sou fulano, eu faço isso, faço aquilo, eu quero aquilo, mas não é simplesmente isso. Não é simplesmente isso. Dentro dessa personalidade, por dentro, na base, está uma divindade. E essa divindade tem outra forma de projeto, de comportamento. Então, esse é o processo da iniciação, a introjeção, o processo de entrada da consciência para dentro de si mesmo. Nesse momento em que existe o processo da iniciação, do autoconhecimento, a personalidade deixa de ser predominante. Eu não estou dizendo que a personalidade deixa de existir, ela não deixa de existir. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Novamente, Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A personalidade não vai deixar de existir, mas ela vai se transformar em algo superior, fazendo a harmonização da tríade superior com o quaternário inferior, o setenário, né? Uma transformação. Então, o segredo é esse, o processo da transformação interna. É isso que resume todo o sucesso daqueles que pretendem atingir um grau mais elevado de evolução, adeptado e atingir a casa do Pai.
Muito bom, professor. Bom, chegou o momento de eu dar o recado da nossa roda de conversa, agora de terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, tá? Então, o tema será Brasil, Luzeiro das Nações. E o palestrante é o Ricardo Duregger, tá? A mediadora será a Daniela Trancoso e o Eduardo Nunes, tá? E o assunto é muito interessante e é sobre um livro que o Ricardo Duregger está lançando, né? Brasil, Luzeiro das Nações. Então, o tema é muito oportuno, é muito atual, é muito importante. Então, prestigie a nossa próxima roda de conversa, toda terça-feira, 1º de março agora, ou 1º de fevereiro, né, 2022, no mesmo horário, às 20h40. Então, com o Ricardo Duregger. Eu quero mais uma vez agradecer a todos pela audiência, pelas perguntas, pelas participações, tá? Muita gente agradecendo. Professor, depois o senhor dá uma olhada nas perguntas, ver se faltou alguma coisa, para a gente poder estar complementando no próximo encontro. Pessoal, muito obrigado pelo encontro de hoje, foi muito bom, foi muito oportuno. Um bom final de sábado, um bom final de semana e um bom domingo. Até, hein? Até terça e até sábado. Muito obrigado a todos pela atenção. Luz, paz e amor para todos. Até a próxima terça-feira, depois até sábado. E fiquem com Deus.